João Guimarães Rosa, o universal nascido do regional. Apesar de sua obra mergulhar no universo do sertão brasileiro, especialmente na região do norte de Minas Gerais, do oeste da Bahia e de Goiás, o escritor passou a maior parte de sua vida em centros urbanos. Uma obra espantosa. Assim foi qualificado pelo crítico Alfredo Bossi o romance Grande Sertão Veredas, de 1956, do contista e romantista mineiro João Guimarães Rosa. O adjetivo expressa o espanto e a admiração da crítica literária diante da obra, que consagrou seu autor como um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. A literatura de Guimarães Rosa se inscreve na vanguarda da narrativa brasileira contemporânea, em virtude de três fatores principais: o vocabulário riquíssimo, o narrador totalmente imerso na cultura regional e as histórias variadas e surpreendentes. Por isso, é considerada grandiosa e difícil de ser interpretada desde a publicação do seu primeiro livro de contos, Sagarana, de 1946. Quando menino, Guimarães Rosa já vivia em bibliotecas, dedicando-se com gosto à leitura. Aprendeu sozinho várias línguas estrangeiras e desenvolveu um conhecimento erudito sobre a língua portuguesa. Formado em medicina, exerceu a profissão em pequenas cidades, conhecendo os costumes locais e as histórias da tradição popular. Aos 26 anos, prestou concurso público e ingressou na carreira diplomática. Morou na Alemanha, na França, na Colômbia e, de volta ao Brasil, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, promovido a embaixador. Seus livros são permanente objeto de interesse da crítica literária, dando margem a inúmeros estudos interpretativos, que atualmente alcançam mais de 1.500 títulos. Prestigiado e premiado no Brasil, Guimarães Rosa teve sua obra traduzida para vários idiomas. Uma de suas grandes contribuições à literatura brasileira foi trazer novamente o regionalismo para o centro da ficção, mas completamente transformado e revitalizado. O alcance da obra do escritor, no entanto, vai além. Ele inventou um modo próprio de se relacionar com a palavra e, ao mesmo tempo, criou um mundo que ultrapassou os limites da literatura. Seus temas, suas personagens e histórias inspiram diversas obras nas áreas da música, do teatro e do cinema. O narrador e as histórias. A obra de Guimarães Rosa está impregnada de causos que lembram histórias da tradição oral. Manuel Fulô, protagonista do conto Corpo Fechado, é um sujeito metido a valentão. Leia o trecho abaixo e veja como o narrador o caracteriza. Agora, o Manuel Fulô, este sim, um sujeito pingadinho, quase menino, pepino que encorujou desde pequeno, cara de bobo de fazenda, meio surdo, gago, glabro e alvar, mas gostava de fechar a cara e roncar a voz. Todo enfarruscado para mostrar braveza, e só por descuido sorria, um sorriso manhoso de dono de hotel. A frase do início do trecho lembra uma conversação informal. O advérbio agora indica uma mudança de assunto e a expressão enfática, este sim, chama a atenção do interlocutor para o tópico. Outro recurso que remete à oralidade é o dito popular.
pepino que encorajou desde pequeno. O tom de oralidade e o emprego de um vocabulário popular são dois elementos determinantes para a imersão do narrador na cultura regional do sertão. No Brasil, o sertão nomeia toda a região pouco povoada. Abarca os estados do Nordeste, do Centro-Oeste e de Minas Gerais no Sudeste. O cenário preferencial de Guimarães Rosa é o sertão de Minas, Bahia e Goiás. A imersão do narrador na cultura regional se evidencia também nas histórias contadas. Muitas exploram o imaginário cultural e religioso do sertão. No conto Corpo Fechado, por exemplo, o valentão Manuel Fulô contraria, sem querer, um pistoleiro perigoso. Para enfrentá-lo, recorre a um local místico para fechar seu corpo, isto é, torná-lo imune a qualquer malefício. O tema da história pode também ser banal, como a correção de problemas de visão com o uso de óculos. Veja como o narrador descreve o encantamento de Miguelin no experimentar os óculos de um doutor da cidade. Olha agora! Miguelin olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava, aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O Senhor tinha retirado dele os óculos, e Miguelin ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Coração de Miguelin batia descompasso. Ele careceu de ir lá dentro, contar a Rosa, a Maria Pretinha, a mãe Tina. Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Você está triste, Miguelin? Mãe perguntou. Miguelin não sabia. Todos eram maiores do que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente, eram grandes demais. Observa-se nas histórias do escritor o apagamento de referências cronológicas, o que, para a crítica, faz do sertão de Guimarães Rosa um cenário mítico e atemporal, que transcende limites históricos e geográficos. Também se nota, no trecho lido acima, a adesão do narrador à personagem. Tal adesão, promovida pelo uso de discurso indireto livre, faz o leitor mergulhar em um universo quase mágico, a cultura do outro. A linguagem. A crítica classifica a obra de Guimarães Rosa como uma literatura de invenção, que tem como aspecto mais evidente os neologismos. No conjunto de sua obra, o autor criou cerca de 8.000 palavras. Para criar seus neologismos, o escritor usou recursos bastante variados, retomando processos criativos verificados ao longo da história da língua portuguesa. Seus neologismos atualizaram procedimentos fonológicos e morfológicos que estiveram em operação desde as origens da língua. A inovação ocorre também pelo uso de arcaísmos, palavras não mais empregadas corretamente. Reaparecendo no texto literário moderno, elas adquirem um surpreendente frescor, que lhes dá sabor de novidade. Juntam-se aos neologismos e aos arcaísmos os termos eruditos, muitas vezes lado a lado com vocábulos e ditos populares.
No campo da sintaxe, observa-se o domínio extremo do ritmo das frases, nas quais é possível perceber a musicalidade da fala sertaneja. Não se trata, porém, de uma musicalidade imitada da fala, e sim construída literariamente. Leia um trecho do conto Dão Lalalão, publicado em Noites do Sertão. Soropita é um sertanejo que, ao voltar para casa, montado no seu cavalo, está completamente embrenhado em seus pensamentos. De qual o caminho, cada ponto e cada volta, e no comum não punha maior atenção nas coisas de todo o tempo. O campo, a concha do céu, o gado nos pastos, os canaviais, o milho maduro enhenhado alto de um gavião, os longos resmungos da Juriti Jururu, a mata preta de um capão velho, os papagaios que passam no mole e batido voo silencioso, o roxoxol de poente ou oriente, o deslim de um riacho, só cismoso e entrando em si em meio sonhada ruminação. Sem ela precisar de desentreter-se, amparava o cavalo com firmeza de rédea, nas descidas, governando-os nos trechos de fofó, chão arenoso, e bambeando para ceder à vontade do animal, ladeira acima, e naquelas passagens sobre clara pedra escorregosa que as ferraduras gastam em 1000 anos, sua alma, sua calma. Outro elemento importante na linguagem de Guimarães Rosa é o humor, presente na criação de tipos cômicos e nas piadas e anedotas que fazem parte dos contos e das novelas. Manuel Fulô, a personagem valentona, tem uma relação curiosa com a sua mula Beija-Flor. O meu amigo gostava de moças, de cachaça e de conversar fiado, mas tinha a beija-flor. Ah, essa era mesmo um motivo. Uma besta ruana de cruz preta no dorso, lisa, vistosa e lustrosa, sábia e mansa, mas só para o dono. E era o orgulho do Manuel Fulô. Mais do que isso, era o seu complemento. Juntos, centaurizavam gloriosamente. Aos domingos, Manuel Fulô era infalível, corria um por um todos os botequins. De tardinha, na hora de pegar a estrada, ele, tonto qual jamais outro, perdia logo a perpendicularidade e se abraçava ao pescoço da mula, que se extremava em cuidados e atenções. O narrador usa um eufemismo com efeito cômico. Ele diz que Manuel perdia a perpendicularidade, quando, na sua realidade, pendurava-se na égua, formando um só corpo com o animal, de tão bêbado que estava. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, um romance de cerca de 600 páginas, é considerado a obra-prima de Guimarães Rosa. Trata-se de um monólogo em que Riobaldo, um ex-jagunço, conta a história de sua vida a um doutor, homem letrado da cidade. Quando o livro começa, Riobaldo, já idoso, está estabelecido como um próspero fazendeiro. A existência e as reações do interlocutor são reveladas ao leitor exclusivamente por meio da fala de Riobaldo. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos
de nem ser civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, essa figura rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. Povo Prascóvio mataram, dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Instantaneamente, depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Esse trecho de abertura apresenta ao interlocutor de Riobaldo e também ao leitor os grandes temas do livro, o diabo e o sertão. Ao longo de toda a narrativa, Riobaldo se pergunta obsessivamente se fez ou não fez um pacto com o diabo e se o diabo de fato existe. Esse pretenso pacto teria ocorrido quando Riobaldo vivia no sistema jagunço, que predominava no sertão desde a época da sua infância até sua maturidade. No momento em que ele começa a contar suas peripécias, o sistema jagunço fora pacificado por forças legalistas, mas no trecho citado há referência a tiroteios frequentes que podem ser um resíduo dos tempos em que aquele sistema imperava. As aventuras de Riobaldo incluem a amizade e o amor por Diadorim, seu companheiro de jagunçagem, as lutas contra o bando de Hermógenes, seus encontros com mulheres e o suposto pacto com o diabo, após o qual ele passa de jagunço a chefe de bando e comete uma série de abusos. De aventura em aventura, a narrativa apresenta uma infinidade de personagens que constituem o povo do sertão. Riobaldo conta também a história deles, a maneira de causos da história oral, como é característico em toda a obra de Guimarães Rosa. O tema do bem e do mal aparece com frequência, e às vezes bem e mal se misturam na mesma personagem. Por exemplo, o jagunço José Casuso vê Nossa Senhora no meio de uma batalha larga e jagunçagem e se torna um cidadão honesto. Outras vezes, o mal não é acompanhado de nenhum arrependimento ou ternura, como é o caso do menino Valtei, que sempre trata com crueldade os animais. Há numerosos estudos interpretativos a respeito de Grande Sertão Veredas, que podem ser divididos em três grupos: análises que situam a obra no universo geral da literatura, interpretações esotéricas, mitológicas e metafísicas, e interpretações sociológicas e políticas, ou seja, a obra permite múltiplas abordagens e cada uma dessas tendências ilumina pontos diferentes desse grande romance brasileiro. Em 1952, o escritor Guimarães Rosa percorreu mais de 240 quilômetros do interior de Minas Gerais com um grupo de boiadeiros. Essa viagem é considerada uma grande fonte de inspiração para o romance Grande Sertão Veredas, publicado 4 anos mais tarde.